Qual é o tempo normalmente que nós vamos ter? Uma hora. Uma hora, certo. E a minha câmera é aquela? Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Pensar Educação. Um programa voltado para discutir temas, assuntos, projetos, todos relacionados à educação brasileira e até a nível mundial. E hoje o programa Pensar Educação, que é um programa pensado pela Start TV em parceria com o professor Romualdo, e que nos traz mais uma vez aqui, brindando aqui a nossa sala de aula, que eu costumo, viu, professor, dizer que esse espaço aqui é uma sala de aula e que cada entrevista é uma aula, que não deixa de ser, né? Nós trazemos novamente aqui o professor Silvio Augusto, né? Professor Silvio Augusto, que tem livros, diversos assuntos e que está trabalhando um livro agora sobre inteligência artificial. E trouxemos para esta tarde, noite de hoje, o seguinte tema, né? A inteligência artificial e suas implicações na educação. Portanto, professor Silvio Augusto, muito bem-vindo mais uma vez ao programa Pensar Educação, e a palavra está com o colega. É um prazer que se renova, Romualdo, estar aqui com vocês e na certeza de que cada informação que é aqui veiculada, nos seus mais diversos níveis, que elas possam ter ressonância na vida de cada pessoa que lida com a educação, que trabalha educando e que, sobretudo, tem uma preocupação de oferecer o melhor para os próximos tempos que se avizinham, levando sempre em conta que quanto mais informação nós tivermos sobre determinados temas, mais preparados estaremos nessa caminhada que não é fácil, que é educar. Portanto, o tema inteligência artificial, que é um tema abrangente, que é um tema de fato muito abrangente e que vem transformando a educação em nosso país, né? No mundo todo e, por que não dizer, em nosso país, no Brasil. E vejamos bem, nós temos aqui no nosso arcabouço de hoje algumas perguntas para o professor, que inclusive, como eu citei, já está escrevendo um livro sobre o assunto. E a primeira pergunta é a seguinte: como o colega define o papel da inteligência artificial na transformação da educação atual, de uma maneira geral? Ótima pergunta e vamos a ela. Bem, como se sabe, a educação ela é uma área muito ampla. E sendo ampla, ela abrange várias vertentes. É que é interessante observarmos que a educação, né, que é uma expressão que vem do latim, é do cere, que significa criar caminhos ou criar saídas. Então, de repente, quando se educa, nutre-se condição para que se possa sair de situações geralmente complexas. Então, educar é buscar caminhos. E a inteligência artificial, ela chega como uma ferramenta, olha que coisa importante, uma ferramenta para que se facilite essa busca por caminhos melhores. Quando se diz que a inteligência artificial é uma ferramenta, significa que a pessoa que a utilizar precisa ser treinada para isso. Então, a ferramenta não é ela sozinha que fará o trabalho. Quem fará o trabalho é o operador, é o professor, é aquele que vai, com toda certeza, conseguir dar um norte para o uso e manuseio dessa ferramenta. Então, atendendo bem a tua pergunta, por que transformação? Porque nós sabemos que vivemos uma era digital, em que, por exemplo, determinadas ações que gostaríamos de ter na educação, elas só são obtidas por conta de ferramentas que são bem utilizadas. Então, por exemplo, se há 15, 30, sei lá, muito tempo nós não tínhamos esta ferramenta, então a velocidade com que determinadas ações, a velocidade que era feita essas ações, né, eram feitas essas ações, essa velocidade não era a que é hoje. Hoje você faz um prompt para inteligência artificial e em segundos ela traz ali detalhes minuciosos, inclusive determinadas informações. Mas como fazer com que ela ofereça o melhor para quem está operando, né? Para quem está lidando com a educação? Então, creio eu que uma das implicações é: será que o professor está preparado para operar essa ferramenta?
E se não estiver, o que fazer para operá-la? Então, acho que a educação precisa pensar, quando eu falo educação, precisa pensar no sentido de quem é que está preparando esse professor para essa era digital, né? Então, nós precisamos pensar nisso. As transformações, elas estão vindo, mas como será esse preparo? É dentro disso que nós vamos conversar. Ótimo, excelente. Outro dia nós estivemos aqui com uma especialista em inteligência artificial, Vitória Régia, que nós fizemos inclusive aqui uma enquete, uma discussão bem interessante sobre a inteligência artificial na educação, se ela ajudava ou era vilã, né? Portanto, ficou esse leque aí, essa pergunta, mas como o colega falou agora em ferramentas, a gente até fez uma analogia agora há pouco com se você precisa apertar um parafuso, você pode usar uma chave de fenda comum, uma Phillips, ou uma parafusadeira. E tem pessoas que também não querem nem pegar na parafusadeira com medo de um choque ou não sabe manusear. Ou se você precisa cavar um buraco, você não vai usar uma chave de fenda. Só nos presídios e em filme que a gente vê essas coisas acontecerem. Mas você tem uma ferramenta específica. Portanto, existem as ferramentas específicas. A questão é como manuseá-las de fato, não é isso? Portanto, essa transformação que vem acontecendo na educação depende muito também da formação, né? De como o professor vai agir diante de tanta informação. Então, quais são os maiores benefícios, a seu ver, que a inteligência artificial pode personalizar, né, na experiência do aprendizado hoje dos nossos alunos? Vamos destacar três grandes benefícios da inteligência artificial. Vamos pensar primeiro no seguinte: se alguém quer obter uma informação numa velocidade maior, porque precisa reunir informações de diferentes fontes, que você sabe, quando uma pessoa só está pensando, ela está pensando só dentro da sua própria perspectiva. Mas quando ela aciona, por exemplo, a inteligência artificial, além daquilo que ela, pesquisadora, já pensava, haverá o acesso a informações de dezenas, centenas talvez de pessoas que pensaram sobre o mesmo assunto. Então, um dos benefícios seria, quando alguém aciona a inteligência artificial, ela aciona várias informações numa velocidade enorme, no sentido de ser bem rápida essa informação, e esse é um benefício interessante. De repente, você não vai ter só uma informação de alguém, você vai ter informações de várias pessoas que conseguiram, pelo algoritmo, deixar ali registros, e você vai ter informação conjunta. Não vai ter só uma informação de uma pessoa só. Em outras palavras, esse é um benefício, uma informação conjunta. Várias pessoas puseram na inteligência artificial, nessa ferramenta, os seus pareceres, o seu olhar, a sua experiência, as suas pesquisas. Então, esse seria um dos benefícios. O outro que eu acho que é interessante também registrar é que quando você aciona a inteligência artificial, aquilo que você está buscando, além da velocidade que você tem nessa busca, você pode estar alcançando uma informação que no passado ela sequer poderia ser atingida, porque não havia ferramenta suficiente para chegar até aí, e ela é essa ferramenta. É mais ou menos assim. Digamos que uma pessoa que vivesse num lugar bem distante quisesse se transportar para outro lugar, e ela pensasse, como é que eu vou chegar àquele outro lugar se esse lugar é tão distante? Aí, de repente, por exemplo, alguém inventou, né, no caso do Santos Dumont, inventou o avião. Então com o avião eu posso chegar lá. Então, há informações que há alguns séculos ou há algumas décadas nós não teríamos acesso se não fosse a inteligência artificial, que hoje, com um clique, né, um clique bem direcionado, né, nós podemos alcançar. Então, eu diria o seguinte, que benefícios consideráveis podem ser alcançados com a inteligência artificial a partir da orientação,
a partir de um treinamento, o que a gente chama de letramento digital. Letramento né? digital. O letramento digital. Então, de repente, muita gente está iletrada, não sabe como utilizar ainda, e ela fica, aspas, analfabeta digital. O que fazer para sair desse caos, né, de conhecimento de informação? Fazer cursos que permitam que essa ferramenta nova, para muita gente, ela passe a ser algo operacional. E é interessante porque quanto mais esse treinamento é feito, mais nós vamos vendo resultados numa velocidade maior. Hoje, inclusive, numa aula que estava tendo, na mentoria, eu perguntava à aluna sobre a diferença entre produção e produtividade. E curiosamente, a pergunta deixou a aluna perplexa, né? Porque as palavras são parecidas. Só que nem sempre que se tem produção, se tem produtividade. Né? Então, a produtividade já consiste numa espécie de resultado positivo daquilo que se produziu. Então, por exemplo, será que o acesso, aí é uma pergunta até interessante, será que o acesso à ferramenta inteligência artificial está melhorando a produtividade ou está melhorando só a produção? É um item para pensarmos. De repente alguém está tendo muita produção e será que está tendo bons resultados com isso? Para essa resposta ser positiva, é interessante pensarmos assim, como é que a ferramenta inteligência artificial está fazendo os alunos, por exemplo, pensarem melhor, os alunos terem uma maior eficácia daquilo que ele estava estudando? Ou será que ele está sabendo apenas operar, mas não entendeu? Então, assim, é algo a se pensarmos, né? A pensarmos. Será que basta saber utilizar ou saber utilizar requer que a pessoa que utilize busque resultados positivos, né? Então, é algo realmente que merece um cuidado, uma atenção, né? Saber utilizar para produzir melhor e para ter produtividade, para que a educação flua, para que o curso do conhecimento siga, que a pessoa não fique confusa com tanta informação, que ela verifique se as etapas foram seguidas. Acho que tudo isso deve ser cogitado na hora de uma análise sobre inteligência artificial. E é nesse sentido que as alterações da BNCC nos remetem, né? Quando fala da cultura digital, né? Que a cultura digital nada mais é do que trabalhar com o estudante, com o aluno, seja ele nas séries iniciais ou finais, o senso crítico, né? Porque de que adianta ele estar manuseando ali aquela ferramenta e não ter noção do que está fazendo, ou até muitas vezes está sendo subutilizada a ferramenta, ou ele próprio está sendo utilizado pelaquele instrumento, né? Inversão de valores. Portanto, tem que haver essa preocupação. E é justamente nesse sentido que a cultura digital, estabelecida pela nova norma da BNCC, prega. E enquanto professores temos que ter essa preocupação. E já que foi falado aí em benefícios e ferramentas, a outra pergunta é, a inteligência artificial generativa, vamos citar o exemplo mais prático, ChatGPT, né? Deve ser vista como uma ferramenta de apoio ou uma ameaça ao pensamento crítico? Pergunta maravilhosa essa daí, né? E como equilibrar tudo isso, né? Pronto, outra palavra muito boa também, equilíbrio, né? A educação precisa trabalhar com essa expressão aí, equilíbrio. Geralmente, quando se perde o equilíbrio em qualquer situação, há um desajuste, há riscos, há ameaças. Então, pode observar, geralmente, quando qualquer novidade chega para qualquer setor, primeiro há o susto, no sentido de o que será que isso pode provocar para quem esteja já no mercado de trabalho, para quem esteja, no nosso caso, na educação. Quando os computadores, no final da década de 1990, para início dos anos 2000, quando os computadores, né, começaram a povoar as escolas brasileiras, eu lembro que houve um susto.
chegou-se a pensar que os computadores iriam substituir os professores. Lembro-me de que eu ouvi isso até de pessoas da família. Olha, você tem que estudar porque os computadores vão ocupar o seu lugar. Ou seja, como que o computador, a ferramenta em si, né, o aparelho, pudesse por si só substituir quem iria operá-lo. E não, então precisou haver da parte dos educadores, de nós educadores, a preocupação em saber utilizar essa ferramenta que é tão útil. O computador é extremamente útil e ele foi cada vez mais sendo útil para a expansão da educação. Agora, curiosamente, a inteligência artificial, que tem esse nome comercial, né, porque na verdade a inteligência artificial ela é um processador, né, um processador das informações humanas. Agora, o nome comercial, que vende bem, é inteligência artificial. Quando nós sabemos que inteligência ela é algo mais vivo. E quando eu digo vivo, eu me refiro ao humano, o lado humano da inteligência. Mas voltando sobretudo à sua pergunta, se será uma ameaça ou se será algo utilizado como ferramenta, né? Para ajudar no pensamento crítico, né? Sim, sim. Essa concepção de que ao pesquisar por meio da inteligência artificial, nós podemos ter um acesso a pensamentos de diferentes pessoas, pensamentos reunidos, né, pelas informações que são veiculadas, isso vai nos fazer pensar, será que aquilo que está sendo exposto aqui neste acesso que tive, será que isso me ajuda a perceber que o que eu estava acreditando sobre este assunto estava de acordo com o que realmente era para ser visto? Ou será que eu estava pensando de maneira equivocada? Então, assim, aí começa a pessoa a pensar. De repente, aquilo que eu estava acreditando que era verdade, não é tão verdade, porque outras pessoas em diferentes lugares do mundo pensam diferentemente de mim. Então eu preciso ponderar se aquilo que eu achava que era verdade está adequado, se está sendo funcional dentro do ambiente em que eu trabalho. Será que aquilo que eu julguei por tanto tempo como adequado, será que realmente vale? Ou então, que realidades eu posso trabalhar no ambiente em que eu trabalho para que a educação flua mais? Usando um pouco aí de Paulo Freire, será que eu posso utilizar a realidade da região para que essa forma mais local ajude na compreensão dos assuntos expostos? Será que eu vou falar, por exemplo, a um aluno do Nordeste sobre frutas do Sul? Eu vou falar que a letra M é letra M de manga ou letra M de morango? Né? Eu vou utilizar a letra P de pera ou a letra P de pitomba? Né? Ou seja, que palavras eu vou utilizar para que a minha informação dada ao aluno seja mais próxima da realidade dele? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que a inteligência artificial pode nos permitir uma espécie de mapeamento, olha que coisa legal, um mapeamento daquilo que é mais comum naquela região, para que os professores que utilizarem a ferramenta de inteligência artificial utilizem mais os elementos dessa região. Então, de repente, por meio da inteligência artificial, as escolas podem ter, por meio desse mapeamento, aquilo que interessa mais para o crescimento, para o avanço, para o acompanhamento da educação naquele local. Por quê? Porque a inteligência artificial permitiu isso numa velocidade maior, numa distribuição maior, num detalhamento maior. Então, esse mapeamento seria uma forma de tornar a inteligência artificial não uma ameaça, muito pelo contrário, e sim uma parceira, uma ferramenta útil, porque as pessoas estão sabendo como utilizá-la para melhorar a educação na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua comunidade. Isso é uma forma interessante. Portanto, a meu ver, ela seria uma grande enciclopédia, né? O Perfeito. que antes nós pesquisávamos, outro dia estávamos aqui lembrando,
de quando adolescentes utilizávamos o Atlas, né? Sim. Aquele livro grande, colocávamos em cima da enormes, mesa né? para identificarmos cidades, países, etc. E hoje tudo isso é possível na ponta do dedo, aqui na mão, Na né? palma da mão, Na palma né? da mão, você chega ali e manuseia e tem acesso a essas informações de forma rápida. E a inteligência artificial veio corroborar ainda mais com essa pesquisa, que na verdade é uma pesquisa avançadíssima, né? Não é nem avançada, é avançadíssima, Sim, sim. porque reúne ali informações de forma rápida para que auxilie o professor e o aluno, né, no banco. Portanto, professor, de que forma a inteligência artificial pode ajudar a reduzir disparidades de aprendizado entre alunos com diferentes ritmos, né? Porque hoje nós temos em sala de aula, além das múltiplas inteligências, porque por mais que alguém diga, não, é uma deficiência, eu chamo de múltipla inteligência. Porque aquele aluno que tem alguma observação, algum laudo ali, como alguns professores, através do PEI, identificam, eu chamo de uma inteligência direcionada. Isso é o meu ponto de vista. Faz sentido. Porque quando ele pode não compreender o que o professor está citando ali naquele momento, mas se você avaliá-lo, observá-lo, você vai ver que ele foca, ele direciona o conhecimento dele para algo específico. Portanto, é uma inteligência específica. Com certeza. Então, de que forma a IA pode nos auxiliar, né, a reduzir essa diferença, essas disparidades entre esses diversos alunos, que toda turma tem. Tem. 2, 3, às vezes até mais. Cada vez mais, né? É. É interessante. Nós falávamos ainda há pouco sobre mapeamento. E falávamos em mapeamento em diversos níveis. Podemos agora fazer um mapeamento, ou tratar de um mapeamento, de sala de aula, de alunos que têm diversas habilidades, diversas referências, diversos níveis de acesso à educação, ou de acesso à compreensão do que esteja sendo explicado. Então, a própria inteligência artificial, bem utilizada, bem conduzida, ela pode fazer ou permitir que se faça um mapeamento daqueles que têm dificuldades em aprender, daqueles que de alguma forma têm alguma deficiência, né? E verificar também em que nível cada um desses pode ser alcançado. Aí você diz, como assim? Ora, se o contato do professor com a turma é um contato geralmente mais próximo, porque ele, professor, conhece sua turma. E se esse professor tiver um bom acesso à inteligência artificial, ele poderá estabelecer um mapeamento da sala dele e saber como é que ele vai alcançar cada grupo de alunos. Aqueles que têm dificuldade na parte de números, aqueles que têm dificuldade na parte de identificação geográfica, aqueles que têm dificuldade na parte da linguagem, da expressão verbal ou não verbal. Então, se ele, professor, estiver bem orientado, ele vai conseguir, certamente, fazer com que ele saiba como atingir aquele aluno que especificamente tem determinada necessidade especial de atendimento. Então, assim, a inteligência artificial poderá com isso, não exatamente tornar todos iguais, porque ninguém é igual, mas poderá, para ele, professor, conseguir chegar a todos os alunos dele com um nível de atendimento à altura do que ele possa planejar. Sendo mais claro, se eu conheço o meu aluno, eu sei como atingi-lo, eu sei como alcançá-lo. Ah, ele é desatento em determinados assuntos. Mas que assunto faz com que ele fique atento? Ah, ele gosta da atividade mais lúdica. Então, eu vou atingi-lo com o ludismo, né? Se esse aluno gosta mais da área da matemática, então eu vou atraí-lo com a matemática. E assim por diante, uma dinâmica estabelecida. Isso pode ser mapeado pela inteligência artificial. Então, de repente, não é apenas aquela ferramenta utilizada para fins distantes da realidade do professor. Não pode ser algo mais local. Inclusive, ele próprio,
A inteligência artificial pode fazer com que eu, você, nós professores, consigamos verificar que ferramentas nós podemos utilizar para que aquele aluno seja atingido. Às vezes é por meio de um desenho, às vezes é por meio de uma música ou de músicas, às vezes é por meio de uma experiência teatral, uma saída da escola para o campo, uma atividade em grupo, uma atividade no meio rural. Então, como é que a gente pode utilizar a ferramenta inteligência artificial para tornar o nosso trabalho mais útil, alcançável para aqueles que estejam estudando? Eu penso que esse mapeamento da própria sala e o mapeamento das habilidades que o professor possa ter será uma ferramenta interessante. Fantástico. E eu quero aqui relatar o que foi dito aqui em uma entrevista com a professora Aline Guedes, né? Que ela tem um exemplo muito fantástico, se não me falha a memória, aqui no município de Macaíba, né? Onde crianças, você citou o exemplo aí da fazenda, crianças vão para o campo, né? Sítio embaixo de uma árvore, e ali o aprendizado é feito de forma tão lúdica que eles se apaixonam e não querem sair daquele espaço ali. Portanto, é essa mudança que o professor, enquanto observador, tem que fazer de toda a sua turma ali e fazer o que achar melhor para o desenvolvimento seu e especialmente daquele aluno. Sim. Que as respostas virão mediante o impacto que aquela forma de aula vai completar, né? E é interessante, Moço, só contribuindo aí com o seu pensamento, é que quando se fala em pensar a educação, que inclusive é o nome do programa, pensar a educação, é porque há uma diferença entre pensar e ter pensamento. Quando se tem pensamento, se tem, na verdade, o que se tem, na verdade, é lembrança. Então, com lembranças, necessariamente, não se resolvem problemas, mas pensar faz resolver problemas. Sendo mais claro, quando se diz assim, pense em como você pode solucionar tal situação. É como que dissesse, reflita. Você está diante de um enigma, diante de um problema, diante de uma questão, então você não vai ter pensamento, você vai pensar. Outra coisa, até uma frase bem comum, quando alguém vai cruzar uma linha de trem, é comum que haja uma placa dizendo que é para a pessoa pensar, né? Ou seja, que você deve ouvir, né, porque pode ser que o trem esteja passando. Então, aquela frase até de música, né? Pare para pensar, pense muito bem. Porque pensar é diferente de ter pensamento. Se uma pessoa, por exemplo, estiver diante de um problema e ela só tiver pensamentos, ela vai ter lembranças. Mas se diante de um problema ela pensar, ela vai refletir. Então, a ferramenta inteligência artificial, ela deve nos ajudar a pensar, não a ter pensamentos. É interessante, por exemplo, que quando nós buscarmos a inteligência artificial, ela produz em nós a necessidade de verificarmos se aquilo que está sendo exposto por ela nos ajuda a pensar, a refletir sobre o problema levantado. Então, é como que você tivesse uma necessidade e aquela ferramenta dissesse, olha, nós temos aqui este leque de opções para você resolver o problema que você tem. Agora pense. Eu só ofereci para você os caminhos, mas quem vai seguir, quem vai resolver é você. Veja se estas opções que eu estou oferecendo para você ajudam na solução do seu problema. Então, é mais ou menos por aí. Então, pensar educação é refletir sobre os caminhos que são oferecidos, inclusive pela inteligência artificial, para que os problemas da própria educação sejam resolvidos. Acho que isso é interessante, vermos essa ferramenta dessa maneira. Ótimo, professor. Agora, voltado mais para o lado do gestor e especificamente do trabalho do professor. Enquanto professor em sala de aula, se ele vai se tornar ali um facilitador ou só um mero, digamos assim, curador
do conteúdo a ser ministrado. Porque no momento em que ele estiver sendo esse curador, ele vai estar só observando o que os alunos estão fazendo. A meu ver, eu acho que ele tem que ter esse papel de facilitador, né? De intermediar ali a ferramenta, entre a ferramenta e o aluno. Verdade. Ser esse facilitador. Então, no seu ponto de vista, o professor ele vai atuar no papel de facilitador ou apenas de um curador em sala de aula dos conteúdos? Boa, muito boa. Antes de nós sermos chamados de professores em tempos bem remotos, nós recebíamos o nome de facilitadores, porque nós éramos vistos como aios, ou seja, como guias, né? Expressão grega, né? Então, os aios eram aqueles que conduziam as crianças, no caso, ao ambiente de saber. Eram os aios, os guias. Acontece que não basta apenas guiar a pessoa, não é? Não basta apenas guiar. É interessante que a pessoa, ao longo do próprio caminho pelo qual a pessoa esteja sendo guiada, que ela tenha diante dos seus olhos uma orientação. Sendo mais claro, seria o seguinte: vamos imaginar que alguém quisesse ir de um lugar para outro e tanto o guia quanto o guiado, né, não falasse absolutamente nada. Certo? Só segurando a mão da pessoa que está sendo guiada sem dizer nada. Eu creio que essa caminhada não seria tão útil, embora já tivesse a sua utilidade. Mas imagine alguém segurando a mão, digamos, de uma criança, deslocando-se de um espaço para outro e dizendo a ela o que está sendo visto. Visse uma montanha e falasse sobre a montanha, visse um rio e falasse sobre o rio, visse os pássaros e falasse sobre os pássaros, visse qualquer outro animal que circulasse por ali, olhasse para o céu, visse as nuvens, e o guia pudesse dizer ao longo do caminho aquilo que está acontecendo nessa caminhada. Com toda certeza essa guia seria muito melhor, concorda? Então o que é que eu penso? Eu penso que o professor, ele não deve ser apenas aquele que segura a mão do aluno. Ele precisa mostrar para o aluno os benefícios desse caminho, dessa caminhada, ao longo do processo. Para que ele, de repente, aluno, veja o quanto vale a pena essa caminhada. Quantas coisas podem ser apreendidas ao longo desse trajeto. Agora, respondendo mais especificamente a pergunta. O professor deve ser um facilitador ou deve ser apenas um curador? Bem, como disse, ele sendo um facilitador, ele, professor, irá abrir os olhos desse aluno para coisas que ele, professor, viu e o aluno ainda não viu. É igual aquela frase bíblica, né? Olhai os lírios do campo, né? Ou seja, quantas vezes as pessoas estão olhando os lírios e não percebem que eles não trabalham nem fiam, né? Ou então olharem os pássaros, os pardais, mas você já observou o quanto os pardais são cuidados, né? Você já olhou os céus, já olhou... Então, de repente, o professor ele precisa ser alguém que faça o aluno chegar a determinados objetivos por meio da sua experiência. Ele, professor, tem tanta experiência que ele consegue apontar o caminho e dizer, olha, vai por aqui, porque ali você vai encontrar tal e tal lição, né? Então, ele facilita, sim, esse olhar, essa percepção. Essa palavra percepção é muito boa, porque perceber é mais do que receber. Quando alguém recebe, simplesmente passa a ter. Mas quando alguém percebe, ela valoriza o que ela passa a ter. Esse prefixo per é interessante, né? Porque, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa, a coisa fica feita. Mas se essa coisa for bem feita, ela fica perfeita, né? Então, o prefixo per, ele intensifica. Então, nós, professores, sim, somos facilitadores, porque nós fazemos com que aquele aluno seja um perceptor. Ele passa a perceber aquilo que só o professor antes, pela experiência que tem, ou que tenha, ele estava conseguindo ver. Então, sim, facilitador. Fantástico. Professor, vamos
passar agora uma outra pergunta para irmos para um intervalozinho de 1 minuto apenas, mas antes a gente precisa apresentar essa pergunta. A IA, ela pode ser usada para automatizar tarefas administrativas ou de avaliação? E até onde vai ficar esse limite, né, dessa automação? Aí é a parte mais de gestão, Sim. né? Correção de provas, né? De repente uma demanda enorme de provas para serem corrigidas por professores, digamos, de redação, inclusive aí eu me incluo. Quando a demanda é muito grande, né, e geralmente os professores às vezes são, aspas, vítimas dessas demandas exageradas, né, de sobrecargas, a inteligência artificial entra assim como uma ferramenta que pode reduzir o tempo de trabalho, né? Agora, sinceramente, né, sinceramente, é interessante que a própria inteligência artificial utilizada nesse processo de correção, nesse processo de avaliação, independentemente de qual seja o trabalho, que o professor, a pessoa, o ser humano, seja um fiscalizador dessas ações. Porque vocês sabem, nós sabemos, que a ferramenta falha também. E geralmente, ao falhar, precisa de alguém com o olhar da experiência, da sensibilidade, daquilo que a máquina não tem e que o ser humano tem para poder fazer os ajustes. Então, sim, haverá a automatização ou a automação das ações, mas que essa automação não deve substituir o olhar crítico, o olhar clínico, o olhar sensível do professor ou daquele que esteja operando. Em outras palavras, o que quero dizer é que, por mais que a máquina atue, por mais que ela ajude, é interessante que o ser humano esteja soberano nessa ação. A inteligência real não é inteligência artificial, é inteligência humana. Fantástico. Mas antes de irmos ainda para o intervalo, fiquei curioso aqui com relação à BNCC novamente. Quando estabelece competências, aí eu me pergunto, e lhe pergunto, que competências o professor precisa desenvolver para trabalhar com tanta eficácia com inteligência artificial? Boa. Quando se fala em competência, é sobretudo aquilo que é fruto das habilidades adquiridas, né? Quanto mais habilidades o professor desenvolver, mais competente esse professor será. Então, de repente, a habilidade de saber lidar com a máquina, saber lidar com a ferramenta, fará com que ele a utilize de maneira eficiente, porque a eficiência está ligada ao processo, e também eficaz, que está ligada ao resultado. Em outras palavras, que competência? A competência de saber operá-la, a competência pelo fato de ter sido treinado, o professor, ao longo do seu tempo, ele se tornou em condições de operar aquela ferramenta como ninguém. Às vezes um problema acontece dentro de uma escola ou dentro de uma empresa e somente aqueles que foram treinados, aqueles que foram habilitados é que vão lá e resolvem. Enquanto que 10, 15, 20 colaboradores estavam ali tentando resolver, mas como eles não têm o manejo da ferramenta, eles, aspas, perdem tempo e as demandas às vezes não acontecem. Então, em outras palavras, a competência ela é resultado das habilidades. Quanto mais habilidade houver, quanto mais treino houver, mais competente esse professor será. Ele tem que ser treinado. Precisa haver nas escolas letramento digital, precisa haver nas escolas uma orientação para que cada professor se sinta em condição de operar aquela ferramenta para o bem de todos, inclusive para o bem do próprio país. E passemos a ser referência nisso também. Que às vezes determinados recursos chegam a nós, inclusive na educação já acontece isso, né? A escola foi beneficiada, todos os professores receberam notebook. Aí as pessoas não sabiam operar notebook, não sabiam como operar. Os professores serão agraciados com determinado recurso, mas eles sabem utilizar aquilo, foi feito um treinamento. Então o treinamento é importante, é essencial para que se chegue a uma competência real.
Ok, professor. Estamos chegando ao final do primeiro bloco de nosso bate-papo, aqui de nossa aula do Pensar Educação, e voltamos daqui a um minuto. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa. Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. Vereadora e vereador têm papel fundamental, representando você na Câmara Municipal. Afinal, o que é democracia? Com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue. Olá, tudo bem? Sou o professor Romualdo Ferreira e estamos com o programa Pensar Educação, programa desenvolvido em parceria com a Start TV e com o objetivo de divulgar, de expandir projetos e ideias sobre a educação brasileira. E hoje nós estamos discutindo um tema que é atual e abrangente: a inteligência artificial e seus impactos na educação. E como nosso convidado para a aula de hoje, nós estamos aqui com o professor Silvio Augusto, que inclusive está escrevendo um livro sobre o tema. Professor Silvio Augusto, muito bem-vindo mais uma vez. Professor, estamos agora no segundo bloco e eu gostaria de fazer uma pergunta também intrigante sobre o uso da inteligência artificial, né? Que é com relação a alguns educadores, né, que ainda infelizmente oferecem resistência ao uso dessas tecnologias, né? Como no primeiro bloco o colega citou, as instituições às vezes designam: professor vai receber tal e tal recurso, tal e tal equipamento, e não se preocupam em capacitá-los, em treiná-los, ou simplesmente fazem um treinamento ali de 1 a 2 horas e joga a massa e os outros ingredientes daí. Prepare o bolo agora e que espero que fique gostoso. Portanto, que trabalho as escolas devem fazer, devem se preocupar em preparar esses educadores? Veja, há uma necessidade de que, ao entregar uma ferramenta para um operário, né, no caso operários da educação, que somos nós professores, que esse operário saiba operar, né? E, de repente, a educação ela vivencia avanços significativos em determinados aspectos e as ferramentas vão surgindo, como no caso da inteligência artificial, entre outros benefícios, e os professores, que são os operadores, muitas vezes não recebem, na justa medida, o treinamento para o bom uso dessa ferramenta para o desenvolvimento da educação. Então, é preciso haver um ajuste entre aquilo que se recebe como ferramenta para usar e o treinamento dado para que essa ferramenta seja bem utilizada. Esse processo tem que ser harmônico. Então, de repente, a educação cresce e crescerá, e essa é a nossa perspectiva,
mas é importante que cada operador da educação seja aquele que tenha o treinamento necessário para que o objeto ou que o recurso não fique inutilizado, não fique subutilizado, não fique com desvios de função. Então, de repente, as pessoas adquirem certos produtos maravilhosos, mas eles ficam ali escanteados. Então, por exemplo, o próprio data show, né? o projetor de imagens, né? Muitas vezes a escola oferece, mas fica ali, aquele objeto bonito, interessante, que já foi até mais utilizado, e hoje fica escanteado. Às vezes uma lousa digital, uma lousa inteligente, coisa tão bonita, tão interessante, mas fica ali. Então, fica parecendo que nós vamos amargar uma espécie de história da educação e suas ferramentas subutilizadas, né? Então, dá um tema. De tal época a tal época existia isso, aí passou-se um tempo e não se usou mais. Mimeógrafo, mimeógrafo, projetor. Exato, né? Enfim, fica parecendo, não, é real isso, né? Nós somos testemunhas de que o começo da educação era muito precário, tudo era muito precário. E hoje nós temos ferramentas avançadíssimas, mas devido ao despreparo ou ao não preparo dos profissionais, essas ferramentas correm o sério risco de ficarem ultrapassadas e não utilizadas. Por isso que é tão importante que a escola, a educação, o sistema educacional treine o profissional de maneira bastante cuidadosa para que ele saiba utilizar essa ferramenta tão importante que é a inteligência artificial para o bem de todos mesmo. Ótimo. Professor, e com relação à ética, né? Vamos falar agora um pouco dessa questão, porque a inteligência artificial, como todos os meios utilizados na internet hoje, tem que se privar por isso, né? Então, a pergunta que vem é relacionada ao uso da inteligência artificial na avaliação dos alunos, como, por exemplo, plágio, se ele está fazendo plágio, viés algoritmo, etc. Né? Porque uma preocupação é nítida com relação à inteligência artificial, de que forma iremos identificar e como agirmos quando identificarmos algo do tipo. Essa pergunta ela é tão oportuna, ela é tão importante, que é exatamente o título do nosso livro, né? Que é exatamente a inteligência artificial, né? E os desafios para a ética. Né? Por quê? Porque quando se tem uma ferramenta, como é o caso da inteligência artificial, né? E os seus diversos modelos, e isso acelera a aquisição de informações. E isso, às vezes e muitas vezes, permite uma informação que nem sempre ela é fruto de uma pesquisa de quem está operando, ou seja, ele se vale de coisas e de informações alheias, e a pessoa se apropria, né? Então isso se torna um risco. Então, trazendo para a pergunta que foi feita, a ética, ela precisa estar sempre acima do uso de qualquer ferramenta que facilite o conhecimento, facilite a informação. A ética precisa ser o norte, a ética precisa ser a referência maior, principalmente no uso dessa ferramenta. Por quê? Porque se isso se descaracterizar, a ferramenta, a inteligência artificial, poderá estar contribuindo para uma série de crimes de autoria, ou de não autoria, no caso, que vai prejudicar a legitimidade ou a legitimação daquilo que foi veiculado. Então, de repente, é muito importante que o uso da inteligência artificial esteja em harmonia com os princípios éticos, que aquela pesquisa feita tenha os créditos necessários para que cada pessoa pesquisada possa ser reconhecida,
Porque pode acontecer muito, muito facilmente de que alguém pesquise algo que outra pessoa já tenha dito e a própria inteligência artificial dê os créditos para aquele que originou a informação. Isso pode ser feito no próprio prompt. Identifique os créditos desta informação sobre tal assunto. Dizer isso para o ChatGPT, por exemplo, e ele procurar as fontes e nós depois confirmarmos. Então, de repente, aquilo que for baixado para a sua pesquisa, para a nossa pesquisa, ter ali a identificação das fontes. E não simplesmente a pessoa se apropriar do que a informação ofereceu e colocar ali a sua digital, o seu nome. Então, é muito importante isso. Repito, a inteligência artificial precisa estar abaixo dos princípios éticos, no sentido de estar norteada por esses princípios. Já que o assunto abrange aí um tema que é objeto, inclusive, do seu título do seu livro, há uma outra preocupação com relação a isso. Como vamos proteger os dados, né, e a privacidade de nossos alunos ao utilizar plataformas de inteligência artificial de terceiros, por exemplo? Quando se fala em proteção de dados, nós corremos seríssimos riscos, né? Porque nós vivemos em um mundo e em um tempo em que as informações nem sempre são tão protegidas. Os hackeamentos de determinadas informações, ele, infelizmente, é visível. Há dados, há informações que aparentemente estão bem protegidas e não estão. E nós ficamos sabendo delas de formas as mais variadas. Agora, quando se fala em proteção de dados, o que é interessante é que, como disse há pouco, a ética sempre esteja acima. Há uma frase que eu gosto de dizer que é que princípios não se negociam. Então, é muito importante que o princípio seja tão bem respeitado que ele norteie as ações de cada profissional. Então, se determinada informação foi veiculada por um professor ou foi veiculada por um determinado aluno, que isso seja mantido, que seja respeitado. E, óbvio, isso é muito subjetivo, temos que convir. É muito subjetivo admitir que essa informação seguramente não vai ser repassada, seguramente não vai ser deturpada, seguramente não vai ser usurpada, né, por outros. É um risco altíssimo. Mas, voltando ao que dizia, a ética, o princípio, a honestidade deveriam e devem ser o norte dessa referência, de saber proteger os dados. É uma questão realmente muito subjetiva e depende muito de cada um. E isso também precisa ser cultivado. Eu acho até que a sociedade, Romualdo, a sociedade mundial, né, vou abranger, deveria ter um cuidado maior com isso. Eu acho assim que as entidades ligadas à educação, direta ou indiretamente, inclusive a igreja, né, que não deixa de ser uma entidade que pode ajudar no processo educacional, a igreja, entre outras entidades, além da justiça, né, dos órgãos de justiça, poderiam e deveriam promover mais o fomento, o crescimento da honestidade, sabe, da lealdade aos princípios, da conservação das ideias, para que, de repente, aquilo que seja veiculado não seja fruto de usurpação de conhecimentos. Eu sei que isso é muito difícil, é até utópico o que eu estou dizendo, mas seria tão bom que nós tivéssemos uma sociedade mais ética, mais justa, mais honesta, mais coerente, porque é tão complicado, por exemplo, cá para nós, digamos, só para ilustrar, um professor pedir silêncio gritando, não é? Como é que ele quer silêncio e ele grita? Como é que ele quer silêncio e ele bate a mesa, né? Ou bate na mesa? Como é que ele quer algo e ele fere com a própria ação?
Então, se de repente ele quer ele e a sociedade quer uma sociedade justa, honesta, correta, leal, ética, que ela seja, ou que ela utilize a ferramenta de forma ética, de forma... Aquela frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, você quer coisas boas no mundo, então faça coisas boas. Você quer uma sociedade mais ética, então seja ético. Você quer uma sociedade mais honesta, seja honesto. Você quer que a turma faça silêncio, peça silêncio fazendo silêncio. Aí ele vai querer ouvir o que você tem a dizer. Fantástico. Como sempre, o Pensar Educação é uma sala de aula. Maravilha. É sempre uma aula. Professor, uma outra preocupação nossa é com relação ao que poderíamos chamar de abismo digital, né? Sabemos que existem instituições públicas e privadas. Sabemos que existem instituições mais bem aquinhoadas e carentes. E como a gente vai conseguir diminuir esse abismo, essa diferença nas instituições, escolas? Existe uma frase que é de uma música do Lulu Santos, em que ele diz assim: ainda vai levar um tempo. Eu gosto de utilizar essa expressão porque ela é muito justa, ela é muito verdadeira. Repito então, ainda vai levar um tempo para que esse abismo seja superado. Por quê? Porque o distanciamento entre quem não tem recurso e quem tem recurso, o distanciamento é enorme, no tempo e no espaço. Imagine o que é um país com um pouco mais de 500 anos depois ou a partir da colonização, em que mulheres passaram mais de 300 anos, mais de 400 anos praticamente, sem ter acesso à educação, em que a educação era um privilégio de pouquíssimas pessoas. Um país, por exemplo, que é o nosso, em que até 1808, quando a família real chegou ao Brasil, havia em torno de 83% de analfabetos no país. Um país em que as ferramentas educacionais utilizadas para o possível desenvolvimento educacional, essas ferramentas vieram num ritmo extremamente lento, a ponto de a primeira biblioteca surgir no Brasil, né, depois de 308 anos, né? Ou seja, depois de tanto tempo é que veio surgir uma biblioteca. Inclusive hoje, dia 12 de março, é dia do bibliotecário. Parabéns a todos os bibliotecários. Parabéns. Inclusive a minha esposa, que é bibliotecária, e as suas irmãs também. Parabéns a elas e a todos os que têm essa profissão tão nobre. E as bibliotecas, Romualdo, elas estão sumindo. Infelizmente. É incrível como você pode chegar a uma escola, grande ou pequena, e não tem biblioteca. O estado de São Paulo, por exemplo, que é uma referência em vários aspectos, tem 85% das escolas de São Paulo não tem biblioteca. Como é que um estado grande e rico está com menos bibliotecas? Como é, por exemplo, que um país gigantesco como o nosso tem menos referências de livros do que Buenos Aires, que é uma capital, a capital da Argentina, tem mais bibliotecas, tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Isso é um absurdo do ponto de vista estatístico. Então, essa ausência de recursos, essa ausência de estímulos, essa carência, essa limitação de acesso às informações, isso, infelizmente, aumenta o abismo. Então, respondendo bem a tua pergunta, como fazer para que esse abismo seja reduzido ou para que ele não exista? Precisa haver, da parte de todos aqueles que são responsáveis pela educação no Brasil, uma preocupação em dar mais recursos de maneira orientada para que esse abismo se reduza, para que o acesso ao livro, o acesso à educação, o acesso à informação não seja um privilégio, mas seja um direito assumido, um direito dado, um direito usufruído por aqueles que querem aprender. Numa da palestra que fiz há alguns anos num simpósio, eu dizia que, infelizmente, existem
pessoas que só têm acesso a um livro quando elas estão nos lixões. Olha que coisa terrível. Existem pessoas que só puderam ler alguma coisa porque passaram por um lixão e encontraram um livro. E aí eu não vou muito longe dizendo que o livro Quarto de Despejo, né, da Carolina, né, que é uma referência na literatura brasileira, ela teve acesso a algumas informações de livro por meio exatamente de livros encontrados no lixo. Então é terrível que um país da grandeza do Brasil tenha ainda que oferecer aspas, a quem queira ler a oportunidade de leitura num lixão, porque somente ali é que ela encontrou livros, quando poderia encontrar em bibliotecas de diferentes lugares do Brasil. Então esse abismo pode sim ser reduzido quando houver um olhar mais atencioso para a importância das bibliotecas e não para a redução delas. Precisa haver em cada cidade mais livrarias, precisa haver mais lugares de reflexão. De repente você chega a um lugar, a uma sala de espera e você encontrar não apenas revistas, mas livros. E que haja ali um incentivo, um estímulo à leitura. É muito importante se sentir estimulado, você ler e gostar disso, sentir que é como se fosse um alimento. E de fato é um alimento. E as salas de espera hoje, infelizmente, nem revistas nem tem revistas mais. Tem mais, A gente chega numa sala de espera de um hospital, de um banco, as pessoas estão de cabeça baixa. Ou então digitando, né? Digitando o celular. E por falar na questão da biblioteca, me fez lembrar aqui uma visita que alguns anos atrás o município de Extremóis teve do autor do livro Pichote. Se não me falha a memória, é José Loureiro, acho que é Loureiro, eu lembro bem o segundo nome dele. E a primeira coisa que ele me perguntou foi: onde é que fica a biblioteca? Que eu quero fazer uma doação de livros. E na época tínhamos uma biblioteca que funcionava na lateral de onde hoje é a Câmara, que foi derrubada para a expansão do poder legislativo. Meio contraditório, né? É lamentável, mas é uma verdade que tem que ser dita, né? Ser dita e ser divulgada. E nunca mais se construiu, ou se ampliou, ou se divulgou uma escola. Lembro-me que em alguns anos atrás também, nós tínhamos essa ideia, esse projeto de pegarmos os postos que antigamente serviam de telefonia da Telerne, antiga Telerne, Estivas tinha, Pitangui, Genipabu, Extremóis, e fazermos centros de leitura, onde as pessoas pudessem ir lá pegar livros emprestados, já que só tínhamos biblioteca na sede. Mas, infelizmente, também não saiu do papel tal ideia. Então, isso é um reclame que estou fazendo aqui agora e que espero que as autoridades constituídas, não só em Extremóis, mas no Brasil inteiro, possam colocar tais ideias em prática. Sim. É fantástico, né, professor? Com certeza. Importante. Professor, agora, com relação ao futuro, né, da educação com inteligência artificial para os próximos 5 anos, como o colega prevê aí? O futuro, ele é um efeito do que se faz no presente. Então, de repente, determinadas conquistas que nós queiramos ver no futuro, elas dependerão substancialmente do que esteja sendo feito agora. Então, qual é o nosso horizonte de expectativa? Então, se, por exemplo, esse reclame que você fez agora em relação à cidade de Extremóis, ao município de Extremóis, por exemplo, assim como nós podemos fazer em cada município, esse reclame estendido a cada município, a cada lugar do Brasil. Por exemplo, se houver uma preocupação em resgatar locais de leitura, não necessariamente bibliotecas, que já seria demais, seria maravilhoso, mas locais de leitura, locais de reflexão, em que os livros interessantes provocassem pessoas interessadas, né? Já seria de bom tamanho. E veríamos, por exemplo,
em várias partes do Brasil crescimentos. Raciocine comigo. Se uma pessoa hoje comenta um vídeo que viu na internet, imagina a pessoa comentando um conto de Machado de Assis. A pessoa comentando uma frase, um capítulo de um livro de Clarice Lispector. Imagine uma pessoa comparando uma fala de Rui Barbosa com uma fala de algum jurista do momento. Um comportamento explorado numa obra de Shakespeare e uma obra ou um comportamento explorado no teatro brasileiro atual. Se de repente as pessoas pudessem ver isso nos livros, ver isso nos ambientes de leitura, e esse fosse o objeto de discussão, o objeto de reflexão, e não determinadas frases de músicas que às vezes não são músicas que inspiram, ou então ficar comentando determinado hábito ou determinada ação feita em um reality show. Porque é que as pessoas do tempo em que nos encontramos, porque é que o objeto de conversa, às vezes é um objeto de conversa tão banal, tão raso, quando nós teríamos tantos outros aspectos para analisar a partir de uma boa leitura. De repente, por exemplo, verificar como é que determinada ação hoje seria vista como foi vista há alguns séculos, né? Ou algumas décadas. Que comportamento hoje, por exemplo, teriam aquelas pessoas que acompanhassem as ações de um determinado autor? Por exemplo, Olavo Bilac, que disse, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Será que as pessoas resgatariam esse tipo de amor à pátria, né? Será que é esse o conceito que se tem hoje? Qual é a perspectiva que tem alguém que lê de fato e entende, e aquela pessoa que superficialmente escuta uma música, uma pessoa que... E que tipo de música ouve, que tipo de revista lê, que tipo de vídeo a pessoa passa o dia inteiro vendo? Como é que essa pessoa está vivendo hoje? Então, essas ações do presente determinarão como será o futuro daqui a 5, 10, 15 anos. Os impactos da educação. Verdade. Professor Silvio Augusto, estivemos aqui, né, em mais uma aula brilhante, fantástica. Pena que o tempo se esvai muito rapidamente. Mas, professor, como toda aula aqui, nós costumamos trazer algum livro para, né, comentar ou anunciar. E hoje nós trouxemos esse aqui, da Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para as nossas crianças. Isso é um livro atual demais e necessário para pais e educadores. E por falar em livro, o professor, eu gostaria que no encerramento comentasse um pouco sobre o seu livro, né? Que já fez umas pinceladas, mas por favor, vamos finalizar com... Perfeito. Acredito que, estando nós em março, como estamos, acredito que até o fim deste ano, penso eu, estaremos oferecendo à sociedade leitora, né, à comunidade leitora, um livro que trate do assunto inteligência artificial com o olhar de um educador e a perspectiva da ética nesse aspecto. Inclusive, quando eu falo em ética, refiro-me também à pesquisa científica. Então, o nosso livro tratará da pesquisa científica, da utilização da ferramenta inteligência artificial e a ética. Então, pesquisa científica, ética e inteligência artificial, para juntos, nesse aspecto, podermos usufruir de um olhar mais sereno, de um olhar mais equilibrado para a educação verdadeiramente aceitável e progressiva a cada dia. Professor Silvio Augusto, muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento. E o programa Pensar Educação desta quinta-feira, 12 de março, fica por aqui. E até o próximo programa. Não esqueçam, compartilhem, façam perguntas e o programa fica gravado lá no YouTube para você assistir o dia e a hora que quiser. Um abraço e até o próximo Pensar Educação.